Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Laís Martins, eu sou jornalista, sou mestre em comunicação política, pela Universidade de Amsterdã. Eu trabalho na cobertura de tecnologia, direitos humanos e política. Sou fellow do AI Accountability Center, do Pulitzer Center, AI Accountability Network, do Pulitzer Center, e hoje eu estou como repórter no Intercept Brasil. E eu estou super honrada de estar aqui com vocês hoje, moderando esse painel composto só por mulheres, acho que precisa ser destacado isso, para discutir um tema que é tão urgente, tão disputado e também acho espinhoso, né? Estamos aqui num território meio desconhecido. Queria agradecer muito o Night Center pelo convite, e pela oportunidade da gente estar aqui, né, discutindo esse tema. Acho que a gente precisa abrir esses espaços, justamente para pacificar as questões que estão, né, ainda não claras sobre como a gente vai usar a IA no nosso trabalho, o que que a IA representa para o nosso trabalho, né? Eu queria fazer uma fala breve antes da gente começar e também vou repassar com vocês como que a gente vai estruturar nosso papo, né? Mas eu acho que de largada me chama muita atenção que a premissa da nossa mesa hoje é como a IA está transformando o jornalismo. A gente já não está mais discutindo se a IA está transformando o jornalismo, né? Acho que isso já são águas passadas, superadas. Eu vejo que a IA, talvez diferente de outras grandes ondas que vieram balançar aí o frágil barco da nossa profissão, né? Chegou sem muito aviso, sem muita cerimônia, com os dois pés na porta, né? Nossa indústria mal tinha se recuperado aí, talvez, da crise das redes sociais, né? De como a gente lidaria com esses novos espaços, digitais e se viu atravessada por essa nova onda, esse novo grande desafio, né? Isso aconteceu antes que muitos veículos dessem conta de responder institucionalmente a esse desafio, né? A IA já tinha virado realidade dentro das redações, mas também dentro da casa dos leitores e da audiência que a gente tenta alcançar com o nosso jornalismo. Repórteres, editores, videojornalistas fazendo uso dessas ferramentas e, claro, do outro lado da tela ou do jornal, leitores se informando através de chatbots, chat GPT e afins. Do lado da indústria da tecnologia, as Big Techs enxergaram, né, nessas ferramentas de IA uma nova oportunidade de entrada nas redações, oferecendo treinamentos e cursos sobre como esses jornalistas podem usar essas ferramentas para fazer suas investigações, o que leva a toda uma outra conversa sobre de quem são as IAs que usamos hoje e qual a relação que nós, enquanto jornalistas e redações, estamos criando com elas. Bom, essa é uma conversa cheia de entrada e ângulos, né? Eu já pincelei algumas coisas aqui. De imediato me vem à cabeça as implicações éticas sobre o uso da inteligência artificial, em especial a inteligência artificial generativa no nosso trabalho, como a gente vai usar, até onde a gente vai usar, como que a gente vai comunicar isso ao leitor. De outro lado, também tem a implicação trabalhista que passa na cabeça de muitos jornalistas, né? Será que a IA realmente torna nossas tarefas mais eficientes? Ela libera tempo para que a gente possa apurar? Nosso trabalho vai ser substituído? Acho que essa é uma grande pergunta. Tem também as implicações empresariais, né? De quem estamos contratando esses recursos. É, São das mesmas empresas que estão treinando seus sistemas, usando indevidamente o conteúdo que a gente produz enquanto jornalista. E também tem um outro ponto, né? A gente está hospedando dados sensíveis de reportagens sensíveis no sistema de empresas que hoje estão super alinhadas politicamente a um governo autoritário. Bom, são inúmeras as questões, eu não quero falar muito mais, a conversa não é tão preto no branco, acho que não tem resposta certa, tem experiências, erros e acertos, estamos todos navegando nesse mar turbulento, né? Por sorte, para dar conta da complexidade desse tema hoje, a gente tem essa banca aqui qualificadíssima, não só para discutir as problemáticas, mas também para propor soluções e contar sobre como seus veículos, ou né, nas suas próprias experiências, estão lidando com esse novo elefante na sala. Sem mais delongas, eu vou introduzir brevemente as nossas convidadas, vou deixá-las mesmas se apresentarem, mas nós temos aqui Dani Braga, que é editora de inteligência artificial na Folha de São Paulo. Temos Jade Drummond, diretora executiva do Núcleo Jornalismo. Temos Marcela Duarte, diretora de inovação no Aos Fatos. E Tatiana Dias, que é jornalista investigativa. Só antes de passar a bola para elas, um recado sobre a nossa estrutura, né? A gente vai ter de 40 a 45 minutos para as nossas convidadas apresentarem, elas prepararam apresentações falando sobre suas experiências.
Depois a gente vai ter mais 15 minutos de discussão entre elas, né? Então, puxando fios do que foi falado, e depois a gente vai abrir para perguntas do público. Então, vão guardando suas perguntas aí, podem mandar no chat que depois a gente fala, a gente traz elas aqui. Vou começar com a Tatiana, e depois a gente vai passando. Tati, o palco é seu. Gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar nessa mesa, nesse painel, com essas mulheres que admiro muito. Obrigada, Night Center, pelo convite. É uma honra estar aqui e é especialmente emocionante e gratificante estar numa mesa só de mulheres e também eu acho que a gente tem que destacar isso bastante, né? Num lugar que é tão dominado por homens, fazer um painel só de mulheres falando disso na crista da onda merece ser celebrado. E não são, né? A gente está aqui sabendo do que está falando. Então, enfim, queria celebrar esse painel aqui, muito legal, muito uma honra estar aqui. Laís, se puder colocar minha apresentação. Bom, eu começar me apresentando muito rapidinho. Eu fiquei feliz porque muitas coisas que a Laís já colocou como pontos centrais assim, nessa conversa, eu trouxe um pouco na minha apresentação. Eu quis focar em pontos bem práticos, assim, da minha experiência recente, né? Eu vou falar um pouco, enfim, quem eu sou, né? Sou uma jornalista investigativa, cubro tecnologia desde, sei lá, 2007, 2009 no Estadão, enfim, passei por muitas fases aí na cobertura de tecnologia, desde uma fase de super entusiasmo até essa fase um pouco mais crítica, realista que a gente está passando agora, então passei por muitas coisas. Venho aí também de 7 anos como editora sênior, depois editora geral, depois editora executiva do Intercept Brasil, que também fazia bastante cobertura nesse tema. E dentro no Intercept também fui AI Accountability Fellow da AI Accountability Network, mesmo que ela está fazendo agora. Então, somos colegas de épocas diferentes nessa rede, que é muito maravilhosa. Assim, se vocês não conhecem dos recursos dessa rede gratuitos de formação, de cobertura crítica de IA, recomendo fortemente, assim, porque realmente, enfim, expande as possibilidades de entendimento sobre os sistemas de IA. Atualmente eu sou Tech Policy Press Fellow, né? Tech Policy Press é um site de cobertura de políticas de tecnologia, então estou escrevendo para eles sobre políticas de tecnologia daqui do Brasil, o que está acontecendo agora aqui. E agora eu posso contar também que eu sou diretora de programas da Ctrl Z, que é uma nova organização surgida para fazer enfrentamento e responsabilização de Big Tech. Essa organização vai ser lançada agora em abril. Bom, eu sou formada em jornalismo na Casper Libero e sou mestranda aqui na ECA USP, onde eu estou agora, inclusive. Então, pode passar. Para começar muito rapidamente, assim, acho que a gente vai falar bastante disso. É isso, Laís. A gente não está mais discutindo se a gente vai usar ou se deve usar. Assim, esse bonde já passou, né? Se você vê qualquer classe de graduação, a maioria absoluta dos alunos já estuda, já usa ChatGPT diariamente, assim. Já é uma fonte importantíssima de informação. No último relatório do Reuters Institute, 9% dos brasileiros já usam IA generativa como principal fonte de informação, as pessoas estão, de fato, se informando por isso. Então, assim, já é uma realidade, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa assumir e precisa entender e assumir criticamente, né? E para assumir criticamente, acho que a gente precisa entender um pouco, entender principalmente os riscos, né? Porque a minha apresentação, eu foquei muito nisso, nos riscos, né? Porque eu acho que antes de tentar uma adesão, né, tem muita. Eu acho que a indústria ela tenta vender uma certa urgência na adesão, porque você tem que fazer tal curso, você tem que aprender, você tem que fazer, senão você vai ficar para trás. E sim, isso é verdade até certo ponto, né? Mas acho que grande parte dessa urgência tem sido pautada, né, pelos interesses de marketing da própria indústria, assim. Então acho que a gente tem que ser cético, né, em relação às ferramentas e conhecer e saber usar. Mas eu não acho que a gente tem que, né, entrar nessa corrida maluca para sair adotando qualquer ferramenta que aparece, né? Acho que a gente precisa de um tempo para digerir. Então eu acho natural que a gente tenha um certo FOMO, né? Porque você abre qualquer rede social, tem 50 pessoas te ensinando a usar ferramentas de IA, então dá uma certa ansiedade, assim, em todo mundo. Mas eu acho também que a gente precisa, né, dar um passo para trás e entender realmente quais são as nossas necessidades e se as tecnologias realmente resolvem essas necessidades, ou se elas estão criando outras necessidades e outros problemas que não existiriam se não tivesse as tecnologias. Né? Então, acho que essa é uma coisa. Pode passar, Laís. Eu trouxe aqui uma frase do Paulo Freire, que eu acho que se aplica para, né, no caso dos exemplos mecânicos, ou físicos, pedagogos ou pedreiros.
é que a gente precisa sempre indagar qual é a necessidade das tecnologias, né? E ter uma postura crítica em relação a qualquer tecnologia, né? Aí é uma das tecnologias, assim como tiveram várias ondas com esse mesmo hype, né? Essa mesma pressão para que a gente usasse, aí está acontecendo a mesma coisa. Então a gente não tem que nem demonizar, né? Eu acho que não tem ter uma postura ludita, assim, também não agrega, e eu acho que a gente também está perdendo muitos usos muito úteis das IAs, então não acho que a gente tem que ser ludita, destruir as máquinas, parar tudo, não usar simplesmente, mas eu acho que a gente precisa estudar e aprender e saber usar cada uma das ferramentas de maneira crítica, né, e sem começar a colocar todas as nossas informações lá dentro, que é um pouco onde eu vou entrar a partir de agora, em aspectos bem práticos do uso. Para isso aqui, para essa apresentação, antes eu vou falar um pouco das fontes, né, que eu usei. Quando eu estava no Intercept, eu fiz a política interna de uso de IA, então muitas das coisas que eu trouxe aqui é para a política que eu criei no Intercept, na época que eu estava lá, e também na política que eu estou criando na minha nova organização, então, e essas coisas de políticas de IA eu tirei de de várias políticas, mas muito basicamente de uma política de IA da Repórteres Sem Fronteiras. Esse framework aqui eu trouxe do Pulitzer Center, né? No framework de cobertura de IA, de como usar IA no jornalismo, que eu acho extremamente útil e prático para a gente tomar decisões de uso no dia a dia mesmo. Então, o que é isso aqui? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente toda vez que a gente vai decidir se a gente vai usar um sistema de IA para alguma atividade ou não. A gente tem que levar em consideração se esse uso vai ser voltado para a audiência, vai ser um produto final, quer dizer, vai ser um texto que as pessoas vão ler, vai ser um carrossel de Instagram que as pessoas vão ler, né? As pessoas vão ter acesso a isso, ou eu estou usando para pesquisa interna, ou eu estou usando para fazer pergunta para uma planilha, para analisar um documento de 900 páginas. Para que eu estou usando esse IA? Ela é externo ou interno? Isso vai determinar essa gradação de risco, né, dos usos das ferramentas. E a gente tem nessa linha horizontal alta precisão e baixa precisão. Então, nesse diagrama, assim, as coisas que requerem alta precisão e são voltadas para a audiência, altíssimo risco, evitar. Aí na próxima slide vai ter um exemplo. Coisas que são voltadas para a audiência, produto final, mas tem baixa precisão, por exemplo, gerar uma imagem aleatória, risco médio, né? Dá para usar, mas dá para usar com cuidado. Uso interno para alta precisão, então, por exemplo, pedir para ela transcrever e resumir fala de uma fonte. Uso interno, não necessariamente vou usar isso para o público final, mas eu preciso de uma alta precisão. E a gente sabe que as IAs alucinam o tempo todo. Já tive inúmeros casos de usar IA para resumir entrevista e a IA simplesmente inventa uma aspa, né? Ela reescreve o que a pessoa falou de um outro jeito que muda completamente o sentido. Então, para você, né, usar como resumo de uma fala de fonte, eu não recomendaria usar nenhum tipo de IA. Agora, para você usar, por exemplo, pegar um monte de vídeo de YouTube, várias horas de gravação de vídeo no YouTube, você precisa transcrever, precisa achar qual é o minuto exato que a pessoa falou aquilo, é super útil para isso. Então, para analisar grandes volumes de dados de modo que você possa checar depois, recomendo, é um uso itero com baixa precisão. Pode passar, Lex. E aqui estão exemplos práticos, né? Lá no alto risco, escrever um artigo. A gente sabe que, enfim, muitas redações já estão adotando, né? Especialmente para escrever artigos que são mais resultado de jogo, loteria, né? Coisas muito básicas, assim, que eu acho que tem menos margem de erro aí, mas eu vou falar um pouco mais para o final sobre escrever um artigo especificamente, que eu acho que traz outras questões. Mas eu uso esse framework um pouco para meu uso pessoal e também para quem trabalha comigo, assim, tendo a evitar escrever artigos com o IA. Ainda que existam usos super legítimos e ajudam mesmo, e depois eu vou entrar um pouco nisso, eu acho que a gente está entrando numa zona de alto risco para a nossa profissão. Gerar uma imagem abstrata de cabeçalho? Ok, mas assim, também cuidado com que tipo de imagem está representando, como é que essa imagem foi gerada, que tipo de distorção ela gera também. Acho que tem certas particularidades que a gente tem que olhar para aí também. Seleção de documentos é uma coisa tranquila de fazer, porque afinal das contas você pode checar depois, né, esses documentos. E resumir entrevistas com fontes é aquilo que eu falei. É super útil para você transcrever, para você conseguir achar os pontos que a pessoa falou, mas sempre tem que checar depois, porque, enfim, a gente sabe o quanto os sistemas de IA generativa podem alucinar. Pode passar. Bom, e aí eu vou entrar no ponto que eu acho mais crítico, assim, do que está acontecendo agora, que é um ponto que tem me trazido bastante preocupação em relação ao uso no jornalismo em si. Né? A gente está usando o sistema de IA generativa, enfim, de vários jeitos diferentes. Vocês sabem, já devem ter ouvido falar de muitas pessoas usando sistemas de IA generativa como psicólogos.
contando segredos íntimos sobre a vida, ou colocando documentos, exames médicos, coisas extremamente sensíveis para as IAs analisarem. E acho que poucas pessoas têm em mente de que sistemas de IA generativa, particularmente a ChatGPT e os sistemas do Google, também têm sérios problemas de privacidade. Saiu essas matérias no ano passado, né, que mostram que, além enfim, quando você coloca uma coisa no sistema de IA e está sendo usada para treinamento, além da máquina engolir aquele dado e esse dado virar da empresa, existe também a possibilidade desse dado ser lido por um ser humano que está na outra ponta atuando como rotulador de dados, né? A gente sabe que a cadeia de IA tem uma série de, enfim, trabalhadores que analisam respostas, classificam respostas, sugerem respostas, etc. E essas pessoas podem estar vendo as coisas que você coloca nos sistemas de IA. Pode passar, Laís. Essa é uma notícia sobre isso, coloquei outras também. Essa daqui, por exemplo, eu acho particularmente relevante no caso da nossa profissão, assim, assustador, que é o fato da OpenAI poder, além de ler tudo que você coloca lá, todos os documentos, todos os dados, todas as informações, também pode reportar isso para a polícia. Claro que em casos de crimes, né, a gente não está falando disso, mas a gente sabe o quanto o jornalismo pode ser criminalizado em muitos casos. Né? Então, suponha que você fez uma matéria baseada num documento sigiloso, né, um documento que foi passado para você por uma fonte, um processo judicial de 1.500 páginas, você simplesmente joga numa IA para resumir, você perdeu o controle daquela informação. Né? Se por acaso o alvo da sua reportagem resolver processar, ir atrás de você, ir atrás da sua fonte, você está extremamente vulnerável. Né? A gente vê coberturas muito críticas, né, de casos de direitos reprodutivos, que a gente sabe que tem bastante perseguição em relação a isso, a gente já foi, enfim, vítima disso no próprio Intercept, né, de alvo de CPI, por exemplo, de investigação. Eu acho extremamente preocupante que a gente use um sistema que pode denunciar você para a polícia o tempo todo. Né? Eu acho que a gente tem que ter muita cautela e ter sempre isso em mente quando a gente usa sistemas de análise generativa no jornalismo, né? Que isso pode ser reportado para a polícia. E a gente pode colocar nossas fontes em risco e a gente pode colocar a gente mesmo em risco quando a gente está reportando alguma coisa. Pode passar, Laís. E aqui a outra notícia nessa seara também é a mesma coisa. Vocês devem ter visto isso, que uma repórter começou com moderadores de conteúdo no Quênia, e eles revelaram que eles simplesmente estavam vendo tudo que as pessoas gravavam com os óculos inteligentes da Meta, porque as pessoas, obviamente, para a IA da Meta conseguir analisar as coisas que as pessoas estão filmando, essas imagens são mandadas para um servidor e tem rotuladores de dados que classificam aquelas imagens. Isso é um cachorro, isso é um carro, isso é tal coisa. E essas pessoas estavam tendo acesso à vida íntima de todo mundo, assim. Né, o que gera questões de privacidade, assim, gravíssimas, né? Inclusive, a Meta está respondendo o processo por causa disso, depois dessa reportagem também. Eu acho que é outra coisa que levanta enfim, acende um farol vermelho aí pra gente. Pode passar. Aí, eu peguei essa adaptação aqui de um professor da USP, que está criando esse semáforo de dados, que eu achei extremamente útil. Eu acho que a gente pode usar isso também na nossa vida diária com IA. Quer dizer, o que a gente pode usar sem restrição em sistemas de IA? O que é tranquilo de usar? Informações públicas, né? Tudo que está público, está público. Então, né, edital, legislação, resolução, documentação em sistema SEI interno, né? Essas coisas são super tranquilas. Perguntas genéricas também de coisas que são abertas, de estrutura, de memorando, ofício, etc. 5 minutos, tá? Textos que você mesmo escreveu, né? Que você é o detentor dos direitos daquele texto, então isso é tranquilo também. Para revisão e tradução e aprendizado e consulta, né? Fazer perguntas, me ajude a conectar tal coisa com tal coisa, né? Isso, trata-se de informações públicas, não tem muito problema. Aí tem essa regra, se você publica no mural aberto, pode ir para IA, né? Você publicaria essa informação no mural aberto, né? Ou você se incomodaria que isso viesse a público? Então, é melhor não jogar lá, né? Eu uso isso como regra pessoal e eu recomendo que outras pessoas usem também, porque, enfim, pode passar. Aqui com cautela, né? Textos internos operacionais genéricos, né? Muita gente coloca textos estratégicos, organizacionais nas IAs, e eu acho que isso gera várias questões também de risco estratégico para as empresas, organizações, para o próprio jornalismo, né? Eu acho que, enfim, eu fico até pensando que talvez esse bonde já tenha passado, né? Que talvez a gente já tenha entregado todas as informações estratégicas no nosso campo mesmo, porque as pessoas estão usando um pouco sem critério isso, mas eu acho que não custa lembrar, né, que a gente está entregando informações estratégicas do nosso campo, da nossa profissão, para essas grandes empresas que não têm muito interesse
no jornalismo em si, né? Então, eu acho complicado isso, né? Eu acho bem arriscado. Mas, enfim, planilhas anonimizadas, isso é muito importante, gente. Evitar colocar dados pessoais de pessoas, de terceiros, seus e de terceiros nas IAs, assim, porque isso vai para algum lugar, isso é engolido pela máquina, mas isso também pode cair na mesa de um rotulador de dados, uma pessoa que vai ler, vai ter acesso. A gente não sabe de que forma ele tem acesso, não existe nenhum tipo de transparência em relação a isso, né? A gente só descobre quando um repórter consegue, né, falar com esse moderador e sabe exatamente o que acontece, porque não existe transparência nenhuma na forma como esse trabalho é feito. Então, isso pode parar simplesmente na mesa de alguém de trabalho sem que você sequer saiba disso, né? Resumos sem identificação, pode usar também, né? Aqui o problema é mesmo a questão da identificação e dados pessoais. Para fluxos de checklist, e a regra é sempre tentar anonimizar. Então, se você está colocando um texto, por exemplo, evita colocar o nome da fonte, o nome da pessoa. Coloca fonte 1, entrevistado 2. É um jeito de proteger a identidade daquela pessoa, né? Afinal, a gente está entregando dados pessoais para um sistema terceiro, né? A gente parou de ter controle daquela informação a partir daí. Pode passar. E aqui, nunca inserir, né? Eu acho que a maioria das pessoas já inseriu, se você já fez isso, tudo bem, mas assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, tomar bastante cuidado, evitar colocar dados pessoais identificáveis, por todos os motivos que eu falei, muito menos dados de menores de idade, que são extremamente sensíveis, e a gente não sabe para onde vão parar, a gente colocando fotos de criança nas IAs, né? Nome de criança. Eu acho isso extremamente arriscado, assim, né? E de acordo com e viola, inclusive, a LGPD, né? Se a gente levar a LGPD ao pé da letra. Dados sensíveis, a mesma coisa, biometria, foto, não só foto, né? Quando a gente usa um sistema de IA para gerar um agente, foto da gente no futuro, a gente está entregando um dado sensível que é uma biometria, então bem complicado também. Credenciais, acessos, senhas, né, enfim, por motivos óbvios, e documentos sensíveis, né, que é uma coisa que a gente trabalha muito no jornalismo, né, contratos, minutas, documentos sigilosos, processos judiciais em sigilo. Gente, não coloquem isso em IAs. Pode passar. Aqui, essa política que eu adaptei, né, do Repórteres Sem Fronteiras e outras organizações que na época do Intercept, que é um resuminho um pouco dessa política que eu uso. É isso. Para que é tranquilo usar, né? Para todas essas coisas, eu não vou ficar lendo uma por uma, porque eu sei que eu só tenho 2 minutos, então eu vou correr aqui. Enfim, para usar em informações públicas de maneira geral, né? Em coisas que vão ser públicas de qualquer maneira. Então, isso é tranquilo usar. Pode passar, Laís. Depois, isso aqui eu acho fundamental. Sempre que a gente usar uma ferramenta de IA, a gente tem que ter uma supervisão de um profissional, alguém que sabe o que está fazendo, tem que checar, tem que corrigir as informações. Acho que a gente tem que sinalizar quando a IA foi usada. Inclusive, essa apresentação foi feita com a ajuda do Claude. Então, a gente tem que, enfim, sinalizar quando a gente usou e como a gente usou e por que a gente usou, né? Tem que ter uma transparência em relação a isso. Eu não acho que a gente tem que usar imagens de IA que confunda os leitores, né? Porque o sistema informacional já está poluído demais para a gente gerar mais imagens para poluir e confundir as pessoas. Eu acho que a gente tem que ser transparente em relação ao uso e também a metodologia, como foi usado e por quê, e evitar que os dados sejam usados para treinamento de sistemas. Pode passar, Laís. Aqui, o que eu nunca uso, né? Eu acho que coisas que, enfim, dialogam um pouco com o que eu falei, redação inicial final. Redação inicial, assim, é uma política pessoal, jamais jamais fazer um texto, começar um texto com o IA, porque assim, eu acho que a cognição, o pensamento fica prejudicado quando você começa a escrever desse jeito. E eu acho que, né, é minha política pessoal e eu vi isso acontecendo, né? Eu comecei a usar e comecei a parar de usar porque eu falei, não, eu preciso pensar isso aqui por minha conta, né? Não vou terceirizar o pensamento, vou terceirizar a tarefa transcrição de coisa, não vou terceirizar minhas ideias. Então é uma política minha pessoal e o final é a mesma coisa, né? Eu acho que a IA alucina, a IA inventa aspa, a IA muda as coisas de lugar, a IA tem certos vícios de redação que eu acho que a gente tem que tirar. Então, nunca usar para redação inicial ou final. Acho que ajudar a conectar ideias, alternativas de título, super útil, né? Mas sempre com uma supervisão. Pode passar. Eu vou pular para o último já. Nunca usar, acho que já está claro também as coisas que eu falei ali. Pode passar. E aí, sobre as ferramentas em si, né? Eu tenho essa política também de não usar ChatGPT por problemas éticos e de privacidade. Eu acho que ChatGPT
quase tudo que o ChatGPT faz, o Claude faz também quanto outros, então eu não recomendo, assim, acho que tem questões aí. Notebook LM e Gemini, às vezes, dependendo do tipo de uso que você tem da ferramenta, porque para os usuários gratuitos, por exemplo, o treinamento de dados ele é por padrão, então você cede os seus dados por padrão, então acho um risco assim no jornalístico também. Agora, o Claude, você tem a opção de desabilitar o uso de dados para treinamento, que eu acho que é uma vantagem em relação a isso. E tem o Taura AI, que é um sistema novo, enfim, que surgiu aí com um pouco essa premissa de ser mais protetivo, né? E não usar os dados para treinamento e ser um pouco uma alternativa às plataformas do Vale do Silício. Então, em geral, isso que eu uso. Eu coloquei essa frase do Sam Altman aqui porque eu acho bem representativa do que essa indústria assim, essa frase ele falou, acho que na semana passada ou retrasada, né? De que ele vislumbra esse futuro em que a inteligência vai ser uma coisa a ser comprada. E essas empresas vão ser as empresas que vão vender a inteligência para as pessoas, né? Então, isso. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu acho que é uma reflexão importante para a gente pensar se a gente quer entregar tão facilmente a nossa inteligência para essas empresas, né, transformarem em produto como é. Né? É uma visão muito tão pequena do que é inteligência, do que é emoção e do que é ser humano, né, que está embutida nessa frase aí, que eu acho que a gente precisa lutar contra isso, né? A gente precisa defender a nossa criatividade, a nossa humanidade, né? A nossa capacidade de improviso que as máquinas não têm, né? Eu acho que a IA, se a gente perder a mão, a gente vai acabar tendo o nosso pensamento colonizado para transformar nossas ideias em modelos de negócio para pessoas como São Altman, que tem essas ideias aí. Né? Então, eu vou terminar aqui. Falei muito rápido, mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Tati. Vou passar para a Jade já, para a gente já ir tocando na fila. Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim, beleza. Bom, gente, primeiro, obrigada, pelo convite. Também estou super feliz aqui de fazer parte dessa mesa maravilhosa com mulheres incríveis que admiro muito. Sou Jade Drummond, sou diretora executiva do Núcleo Jornalismo. Para quem não conhece, o Núcleo é uma organização que já foi premiada, criada em 2020, que cobre o impacto das plataformas digitais e da inteligência artificial na sociedade. O nosso foco é fazer jornalismo de impacto e a gente se coloca na vanguarda do setor de News Tech, que é uma empresa em que a gente produz jornalismo e também produz tecnologia. A gente tem metade da equipe editorial, metade da equipe de desenvolvimento, então a gente cria aplicações, a gente cria ferramentas de monitoramento de redes, de monitoramento de documentos públicos, é, e a gente também acredita no jornalismo feito com a tecnologia. E a nossa missão é fazer um jornalismo por uma internet melhor. Então, assim, para além do que eu vou falar aqui, eu vou falar aqui mais da forma que o núcleo usa, né? Inteligência artificial, qual foi o nosso processo. Mas a gente cobre, né, a inteligência artificial desde o início, assim, desse boom. Então, tem muita reportagem, tem muita investigação, tem muito conteúdo, de diferentes abordagens, de como isso está sendo usado, de como isso está sendo prejudicial em alguns momentos, bons em outros. A gente fala de regulação, a gente fala de muita coisa. Então, assim, quem gosta do assunto, vale acompanhar também. Mas aí indo para a parte mais prática, né, da experiência do núcleo com o uso de inteligência artificial. A gente começou pela política. Então, foi lá em 2023, quando começou a ter esse boom, do uso de IA generativa, o ChatGPT, ficou todo mundo em choque, meu Deus do céu, vai mudar tudo, socorro. A gente é uma empresa pequena e a gente tem um DNA assim, de experimentação. Então, desde o início, tá baixo? Deixa eu chegar mais perto. Eu não sei se o meu áudio tá. Vocês me ouvem melhor assim, se eu ficar mais pertinho? Sim, ficou um pouquinho melhor. Tá, é porque eu não sei se o meu áudio tá no meu microfone ou se ele tá no meu. Mas vou falar aqui pertinho. Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá?
A gente sempre teve uma política de experimentação dentro do núcleo, de testar ferramentas, de testar novas abordagens, novos formatos também de fazer jornalismo. Então, a gente vê algumas aplicações como uma forma de jornalismo também, né? Não só um produto digital. Então, a gente quis experimentar desde o começo. E aí, inclusive, a Laís estava com a gente na equipe na época, era uma das repórteres do núcleo, era nossa repórter. E aí a gente fez uma reunião inicial, assim, de tipo, gente, vamos pensar como que a gente pode usar, fazer um brainstorm e tal. E dessa reunião surgiu uma demanda da própria equipe de criar essa política antes da gente começar a usar, porque aí a gente guia o nosso caminho. Acho que agora, já 3 anos depois, assim, quem ainda não criou, vai ser difícil criar antes de começar a usar, porque já tá todo mundo usando. Mas eu acho que é um exercício importantíssimo isso de criar a política, porque a gente criou uma política que não é só para mostrar para os outros. Essa política ela é pública, quem quiser, o site tá aí, né? Ela é aberta para todo mundo. A gente fez uma política curta, em tópicos, direto ao ponto, para que ela seja usada também pela própria equipe. Então, se a pessoa tiver na dúvida, posso fazer isso, não posso fazer isso, ela vai na política, ela vai ver se ela pode ou não pode fazer aquilo. Então, ela realmente é utilizada até hoje pela equipe, que a equipe se renova, entram novas pessoas, então a gente usa isso. E o principal ponto dessa política é a gente entende a inteligência artificial como uma ferramenta que não vai substituir os humanos, porque a gente vê valor no conteúdo autoral tem que ser usada como ferramenta que pode potencializar os nossos trabalhos, tanto potencializar as investigações, as reportagens, os formatos que a gente entrega, quanto os produtos digitais que a gente desenvolve. E a inteligência artificial nunca vai produzir o conteúdo inteiro. E é isso até uma coisa que recentemente a gente, vou falar no final, a gente criou um selinho de uso de IA e tal, não sei o quê. Voltou uma discussão, a gente sabe que tem gente que até questiona essa política nossa de não ter textos escritos por IA diretamente, né? Já vimos várias polêmicas recentes, inclusive, mas a nossa questão é que a gente acha que perde a voz da pessoa. O texto tem uma voz. Cada repórter imprime ali um pouco da sua visão de mundo, de personalidade. A gente entende que as escolhas das palavras, quando escritas por um humano, ela é intencional, né? E quando é escrito pela IA, é a probabilidade de uma palavra ser colocada na frente da outra. Então, a gente realmente não quer ter esse tipo de conteúdo no site. Bom, a gente criou a política e a partir daí a primeira experimentação que a gente fez foi com o Nuclito, que foi um chatbot que a gente criou para pesquisar no conteúdo do núcleo, então restringe apenas o conteúdo do site do núcleo, a pessoa pergunta o que ela quiser e ele vai te responder de acordo com o nosso conteúdo e direcionar o link das reportagens. Desse chatbot, ele derivou para o Nuclito Resume, que é uma página que tem todas as reportagens, tudo que a gente publica em 3 tópicos, resumido. É uma forma da pessoa navegar pelo nosso conteúdo, identificar o que que ela quer ou não ler na íntegra. A gente sabe que tem muito conteúdo na internet. As pessoas não vão ler todas as nossas reportagens na íntegra e talvez ela quer só dar uma olhada. Que também derivou numa extensão do Chrome, do Nuclito Resume. Isso é mais recente. A gente ainda está testando um pouco a questão da notificação e tal, se as pessoas vão usar ou não, mas é uma outra forma de entregar conteúdo para as pessoas. Isso tudo foram experimentações pensando em facilitar o acesso das pessoas no conteúdo do núcleo, facilitar o consumo delas, talvez aproximar elas da nossa comunidade, assim, de ver o núcleo como uma fonte principal de informação de tecnologia e tal. A gente tem o uso de IA nas ferramentas que a gente desenvolve, então o Legislatec é uma ferramenta de monitoramento de documentos públicos que a gente colocou a opção de ter um resumo de IA. Então, ele vai pegar um projeto de lei que achou, ou o Diário Oficial, ou algum outro documento público de um órgão que a gente monitora, e aí você consegue clicar no resumo de IA e você vai ter uma ideia do que é aquele documento, você vai avaliar se merece o seu tempo ou não, né? Isso merece, cabe para o que eu estou procurando ou não faz sentido. Uma coisa que agiliza, facilita acompanhamento, né, de um monitoramento talvez mais extenso.
Aí no ano passado a gente criou essa outra ferramenta que é também um chatbot focado em regulamentação brasileira, leis, decretos e tal. E você pergunta e aí vai te dar não só as leis, as respostas, mas também as fontes. A gente fez um trabalho de organização e limpeza dessa base antes de jogar aqui para evitar alucinações. Então, a gente tem esses chatbots que a gente criou, a gente teve um trabalho muito grande para limitar as respostas, para serem respostas mais confiáveis do que são os chatbots gerais, que inventam coisas assim com alguma regularidade. Então, isso é um trabalho bem importante quando a gente pensa em chatbot, especialmente nossos, né? Ai, peraí. Tem o uso de IA nas reportagens e nas aplicações que a gente desenvolve. A gente sempre sinaliza quando a gente usa, e aí a gente tenta explicar por quê. A gente tenta explicar, assim, o que que a gente usou, como, pra quê e por quê. Tipo assim, pra quê, né? O que que ajudou, digamos assim. Então, assim, eu coloquei esses exemplos, que usou o IA no desenvolvimento de uma aplicação, que permite acelerar o processo de desenvolvimento. O outro, a gente ajustou o código para garantir responsividade. E a ilustração foi feita com IA para gerar uma imagem de pessoa que não existe. O outro, traduzir e categorizar os documentos. Permite a gente explica, isso permite analisar um grande volume de dados mais rapidamente, de forma mais objetiva. E tradução também é uma coisa que a gente começou a usar sempre com revisão humana. Então, traduz com a IA e depois vem uma pessoa editando aquele texto para garantir que está correto, né? E a gente fez uma pesquisa eu botei o QR Code do resultado geral, a página está em inglês do Trust News. Eu posso mandar depois no chat também o link. Esses avisos, a gente começou a customizar eles melhor fazendo parte dessa pesquisa que foi realizada no ano passado, junto com 10 organizações no Brasil, Estados Unidos e na Suíça, principalmente Estados Unidos, né? Que é para testar a resposta do público aos avisos de uso de IA no jornalismo. Então, a gente botava os avisos e a pessoa respondia uma pesquisa de acordo com aquele aviso. E a gente perguntava sobre o aviso em si e sobre o que ela acha do uso de IA no jornalismo, né? Então, tem vários pontos interessantes, assim, que acho que vale a pena ver essa pesquisa inteira. Mas esse me chamou a atenção, assim, a importância, esse gráfico que está aqui, né? A importância do aviso de uso de IA dependendo do que você usou. Então, para traduzir os textos para outras linguagens, foi o que as pessoas acharam um pouco menos importante do que, por exemplo, gerar imagens, áudio e vídeo, importantíssimo. Assim, né? 80% acha muito importante que você avise que você usou IA para imagens, áudios e vídeos, ou para editar fotografia, ou para escrever o texto e tal. Então, dependendo do uso, as pessoas sentem mais ou menos necessidade que você avise. E de forma geral, no grupo inteiro, somando todo mundo, teve uma resposta um pouco negativa ao uso de IA. As pessoas desconfiam mais do jornalismo quando é usado IA. Mas isso diminui quando você é transparente sobre o uso de IA. Então, assim, existe uma correlação também de que é legal você avisar. E aí, só um pouquinho das respostas do núcleo, eu também coloquei um QR Code, vai para uma planilha que tem os resultados gerais, e o do núcleo na íntegra ele inteiro, vocês podem ver tudo aberto. Tá em inglês também, depois eu tenho que traduzir, mas por enquanto tá em inglês, mas já tá aberto para todo mundo que quiser ver todas as respostas. Mas, de forma geral, o nosso público teve um olhar mais positivo para o uso de IA, e aí a gente identificou que tinha a ver com a quantidade, com quanto as próprias pessoas usam e conhecem IA. Como a gente fala sobre tecnologia, o público que acompanha o núcleo já entende um pouco mais. Então, entende o potencial da ferramenta, entende como é possível usar, já usou antes. Isso tornou as pessoas um pouco mais receptivas ao uso da IA no jornalismo. Então, as pessoas gostaram dos avisos de forma geral,
As pessoas confiaram muito mais do que o grupo, de forma geral, no nosso conteúdo, depois de ler que foi que a gente usou IA. E me chamou muita atenção a resposta de quais as opções que as pessoas acham que as organizações de notícias deveriam usar IA, né? Me chamou a atenção o fato de que 0% disse que que as organizações de notícia devem priorizar a experimentação, mesmo que isso signifique cometer erros. Então, as pessoas não estão abertas à experimentação que vai gerar erros dentro do jornalismo. E a gente sabe que a confiança é um fator muito importante para o jornalismo mesmo, assim, né? Não dá para a gente inventar de botar um texto sem uma revisão que vai falar uma mentira, porque aí já está ferindo os nossos. Tô vendo, Laís. Falta 2 minutos. Tá ferindo os nossos valores jornalísticos de entregar uma informação checada, confiável, né? E aí, por fim, a última iniciativa que a gente fez agora esse ano, a gente ainda nem fez uma nota sobre isso institucional, porque a gente está ajustando. A gente já divulgou dentro da newsletter, só que a gente ia fazer isso. Mas uma sinalização dentro dos nossos conteúdos. Então, agora todo conteúdo publicado no site vem com essa tag: conteúdo feito por humanos ou conteúdo feito por humanos com auxílio de IA. E não existe conteúdo feito só por IA, né? Só tem essas duas opções. E aí, agora a gente tá deixando isso mais claro, assim. E aí é mais por uma questão, uma decisão mesmo do núcleo de deixar isso bem transparente para as pessoas, e também de valorizar o conteúdo feito por humanos, porque a gente tem visto cada vez mais textos sendo produzidos com IA, e assim, é porque aí a gente não sabe, a gente estava tendo uma discussão hoje até, se é por ser jornalista e ler muito, se a gente está identificando mais os textos com IA do que outras pessoas. Se uma pessoa que talvez não é do meio também identifica tão facilmente. Mas assim, a gente lê tanta coisa que já é fácil identificar que tem IA naquele texto, assim, sabe? E fica feio, assim, né? Pra gente. Pra mim, pessoalmente, também, né? Você vê um texto inteiro feito de IA sem personalidade ali, né? Por mais que seja uma informação, que, enfim, tem uma discussão aí por trás disso, a gente quis demarcar esse limite e deixar isso público e aberto, né, para todo mundo. Então, depois a gente vai publicar uma nota institucional sobre isso quando a gente terminar os ajustes, mas já tá no ar e vocês já podem ver no nosso site. E é isso. Acho que foi. Obrigada, Jade. Pontualíssima. Vou passar já para a Dani. Espero que eu não gaste 2 minutos do meu tempo só para fazer o compartilhamento da tela. Vai dar certo. Enquanto a Dani projeta, só lembrar vocês, gente, se vocês puderem usar a ferramenta de Q&A para mandar as perguntas, é mais fácil porque elas ficam todas no mesmo lugar e não perdidas no chat. Mas E podem ir aí, mandando. gente? Desculpe, Laís. Só para Não, já saber se abriu. vocês estão vendo. Abriu, Não, Dani, pode ir. boa. Eu não vejo vocês, então, se for muito necessário, podem me interromper com certeza. Tá, só fica de olho no chat de vez em quando que eu vou te avisar do tempo lá para não te interromper, tá? Só esse Tá aviso. bom. Bom, gente, eu sou a Dani Braga. Eu sou jornalista, trabalho na Folha há quase 18 anos. E hoje eu ocupo o cargo de editora de IA e produto digital aqui no jornal. Como que nasceu essa editoria? Eu acho que é importante trazer isso, até para balizar o que eu vou mostrar aqui pela frente, que é o que a gente faz aqui na Folha. Ela nasceu de uma inquietação, vendo que o ChatGPT estava na boca do povo, nas mãos das pessoas, e de uma inquietação da diretoria do jornal de como que o jornalismo pode se beneficiar disso e de que maneira. E, bem, eu creio que muita gente aqui conhece a Folha e sabe da fama de ser crítica a tudo e a todos. E com inteligência artificial, obviamente, não é diferente. Então, embora nós sejamos muito entusiastas, sempre temos uma análise crítica para fazer em cima de qualquer coisa que nós fazemos, principalmente com IA. Então, lá
no finalzinho no comecinho de 2023, eu trabalhava à época como editora adjunta ali de produto digital e audiência, e aí eu fui destacada para poder estudar um pouco o que estava acontecendo nesse mundo e como isso poderia nos afetar enquanto jornalistas. E aí nós começamos a estudar algumas ferramentas que poderiam ser úteis para otimizar o tempo e trazer maior produtividade. E aí, sobre produtividade, eu falo um pouco mais para frente o que a gente vive hoje, que é um paradoxo dessa produtividade. Então, o foco, e esse ano mais ainda, é automatização aqui na Folha. Sou muito fã do núcleo, queria registrar isso também. Mas, diferentemente deles, aqui nós temos uma gama muito grande de pessoas, né? São quase 300 jornalistas, se você contar Brasília, correspondência, enfim. Então, fica muito difícil você cercear ali o uso da inteligência artificial, de como isso está sendo feito na metodologia, na apuração. Então, nós também lançamos a política, que está disponível também para todo mundo que quiser ler, faz parte do projeto editorial. É um capítulo chamado Inteligência Artificial. Se colocar no site da Folha ou no Google, vai encontrar quais são as nossas políticas. Mas na editoria em si, que surgiu comigo e depois um desenvolvedor veio trabalhar conosco, surgiu muito da necessidade de automatizar processos e tarefas repetitivas, né? Nada novo no front quando se trata de IA generativa. E o nosso foco também sempre foi reduzir os erros humanos que nós, jornalistas, poderíamos cometer e, claro, tornar a marca da Folha cada vez mais inovadora. Trocou de tela para vocês? Porque aqui travou para mim. Não, tá na primeira ainda, na capa. Ele está travando. Ah, caramba. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Vou parar de apresentar só para. Ô, Dani, se você quiser botar no do Adobe, eu achei o botão, eu posso te falar. Ah, boa. Fica Eu muito tava. ruim assim, né? Não, eu acho que funciona. Como vocês podem ver, eu usei uma ferramenta de inteligência artificial para montar essa apresentação. De todo modo, o texto todo foi feito por uma humana, que sou eu. Trouxe aqui um pouquinho do que nós fazemos aqui na editoria de inteligência artificial. Nós temos alguns produtos internos e externos, que são aqueles que vão para a mão do leitor, né? Todos os produtos que eu citei aqui, o tradutor, o transcritor, o descritor de imagem, entre outros, são feitos com base em APIs, né? Usam a tecnologia de outras empresas. Aí a Tati citou o Claude, também, Tati, é o meu preferido, é o que serve de base para a grande maioria das nossas ferramentas aqui. Tentamos já fazer ferramentas mais independentes, mais descentralizadas, mas esbarramos num problema muito maior, que é o custo de fazer isso sem a tecnologia externa. Então, o que a gente faz é desenvolver ferramentas customizadas para os nossos jornalistas, mas usando tecnologias externas, né? Então, só para citar aqui o que a gente já fez: tradutor, transcritor, descritor de imagem, sumarizador em formatos diferentes, gerador de título SEO, gerador de vídeos editados por IA, e aqui é importante dizer o que são esses vídeos editados por IA. São aqueles vídeos simples, como se fossem slideshows narrados e legendados, usando imagens originais e textos originais também, escritos pelos nossos jornalistas. O que a IA faz é sumarizar esses textos, concatenar as imagens com as palavras e fazer nascer esse vídeo curto para que o nosso leitor, o nosso assinante, consiga consumir da maneira que ele quiser, seja lendo um texto completo, seja vendo um vídeo desse. Fizemos também recentemente um roteirizador de vídeos curtos, ou seja, o texto quem faz é o jornalista, só que aí depois, com a estratégia da Folha de publicar cada vez mais vídeos, a gente viu a necessidade de ajudar os jornalistas a produzir esses vídeos. Então, a IA entra nessa questão, pegando um texto que é o texto original e transformando num roteiro próprio para vídeo, sempre com
revisão humana, esse é o ponto principal de tudo que a gente faz aqui, de todas essas automatizações. E aí o jornalista pode gravar si mesmo com a ajuda da IA, que vai apenas diminuir esse tempo que ele usa para produzir um roteiro em cima de algo que ele já produziu originalmente. E aí, para os leitores, a gente fez um projeto piloto de fazer receitas culinárias com IA, foi o primeiro produto que a gente lançou. Depois fizemos uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês para fazer um chatbot de câncer de mama e câncer de próstata, com toda a base de dados era do próprio hospital. Então, as pessoas perguntam ali coisas acerca da doença, seja relacionadas à saúde mental, assistência social, ou sobre a doença em si, sintomas. E é importante dizer também que o chatbot nunca vai receitar algo ou instruir o paciente para que ele faça X ou Y, e sempre dizendo que o melhor a ser seguido é se consultar com um médico, um especialista, enfim. Mas é para evitar aquele vou dar um Google e se assustar, que é uma base de dados própria sobre essas doenças. Fizemos também um corretor de redação do Enem, também feito com inteligência artificial, e aí a IA dava ideias de temas para que os estudantes pudessem produzir suas próprias redações, e depois a IA ia lá e corrigia com base nos critérios do Enem. E aí, nas reportagens, nós utilizamos IA ali na metodologia, seja para análise de dados, seja para resumir relatórios. A Tati citou também resumo de entrevista, é coisa que a gente não usa, não permite justamente pela alucinação que a IA traz. O que a gente faz com as entrevistas é a transcrição, e também é o transcritor próprio da Folha, treinado ali com entrevistas feitas pelos jornalistas daqui. E aí fizemos algumas invencionices na folhinha, transformando os desenhos dos leitores mirins em vídeos curtos para trazer engajamento e para os leitores mirins se fidelizarem ali, né? E algumas ilustrações que eu vou mostrar lá na frente. Eu acho que o problema não é nem a ferramenta, gente, é o teclado que não está indo, então eu vou no mouse. O teclado não está me ajudando. Vamos voltar. Eu trouxe um exemplo de ferramenta mais recente que nós lançamos, chamamos de Copydesk, que é uma extensão de Chrome que ajuda a corrigir problemas de texto, ortográficos, gramaticais, sugere melhorias ali de estilo, mas com base no Manual da Folha, né? O Manual da Folha é um manual muito conhecido, jornalismo brasileiro, e é ali a nossa Bíblia que nós seguimos desde sempre. E aí pegamos a última edição do manual e treinamos a nossa IA para que corrija os textos de acordo com o que está escrito no manual. Então, a Folha usa algarismo romano ou não? Não usa. Então, a IA ela vai fazer essa correção. Mas ela nunca vai fazer automaticamente. Sempre tem a ação do usuário. A gente sempre espera que o usuário, ou no caso o jornalista, tenha alguma ação nisso. Então, ele vai escrever o texto, o nosso publicador vai acionar o Copydesk, que é a extensão, e aí eu mostro aqui no próximo slide. É assim que ele funciona. Ele vai abrir uma abinha e vai mostrar ali o que está errado, tem um problema de coesão, assim, assado, vai sugerir um texto que a IA julga melhor. Se o jornalista acatar, vai substituir no texto original. Caso não, ele vai jogar a opção fora e vai ignorar aquilo. Então, são correções dentro de um texto que, de novo, é escrito pelo jornalista e não pela IA. Então, em que a gente usa? Aqui eu estou falando de reportagem, tá? Não estou falando do colunismo da Folha, estou falando das reportagens. Nós usamos a IA em textos em auxílio na pesquisa, checagem, sempre com checagem e revisão humana. Correção de texto, como eu mostrei agora. A gente orienta os repórteres a buscarem ângulos inesperados. Eu tenho uma pauta assim, assado. Me traga alguns ângulos que eu não mencionei ou que eu não pensei para essa pauta.
para buscar fontes especializadas, então faz uma conexão ali com especialistas. Posso pedir para o Claude, por exemplo, buscar, ou para o Perplexity AI, que são ferramentas aí, eu estou falando de mercado e não mais das nossas, né? Busque fontes com artigos científicos publicados que falem sobre obesidade infantil, por exemplo. E aí ele vai listar algumas fontes que isso pode ser útil na busca por fonte, embora nós tenhamos aqui internamente também um buscador de fontes, que é a equipe de diversidade que fez, justamente para trazer mais diversidade para os nossos entrevistados, para as nossas pautas, mas a IA, de novo, pode auxiliar nisso também, para fazer análise de dados, né, identificar padrões, classificações, etc. Resumo de grandes relatórios ou de grandes documentos, trazer ideias para infografias, traduções, e aqui é importante falar sobre traduções, que assim como no núcleo, nós também temos uma editora que é responsável por revisar todas essas traduções que são feitas com o IA. Então, tem uma pessoa que ela faz sempre, nós temos a seção Folha Inter, né? Também, então ela faz essa revisão humana, tanto para espanhol quanto para inglês. A gente usa IA também para estruturar algumas entrevistas, trazer otimização ali para esse tipo de entrevista longa. E as transcrições, que acho que foi a segunda ferramenta que nós fizemos aqui, que aí eu acho que esse foi a virada de chave para tirar tanta resistência que as pessoas aqui da redação tinham em relação à IA. Eu conversava com gente que falava, nem chega perto de mim que eu não vou utilizar isso. É aquele medo que é totalmente compreensível de que a IA vai tirar o emprego, etc e tal, e isso não aconteceu, ao menos aqui na Folha. Mas a transcrição realmente foi a virada de chave. Nós temos um transcritor também feito com base em transcrições, em entrevistas de jornalismo. E aí as pessoas começaram a se afeiçoar à ferramenta, porque em vez de levar 2, 3 horas para tirar a entrevista, né, no jargão que a gente usa, elas faziam isso em 2 minutos. E aí, para a imagem, que é mais sensível, deixa eu fechar aqui. Eu tenho uns 600 IAs abertas aqui. Pronto. Melhor. Eu citei lá que tem uma seção na Folhinha, né, que transforma o desenho das crianças aqui em um vídeo animado. Eu não vou colocar aqui o videozinho, mas quem quiser ver pode entrar na Folhinha e a cada uma sexta-feira por mês a gente faz esse trabalho. Para a imagem, a gente usa também para melhorar a qualidade da imagem, né? Então, aquele upscale na imagem. Nós não usamos para fotorrealismo, isso está muito claro e evidente na nossa política. Fotorrealismo a gente não usa. E a gente evita também usar para ilustração, mas para alguns casos específicos nós utilizamos. Eu trouxe esse bem antigo, tem uma coluna que trata de alcoolismo na Folha, e nessa coluna especificamente nós fazemos as imagens com IA, a gente não usa foto, já tem algum tempo que nós não usamos fotos de bebida nessa coluna, por uma questão editorial mesmo, e também fotos que identificam lugares, etc. e tal. Então, optamos por sempre fazer uma imagem com IA para essa coluna especificamente. E aí, eu citei aqui que tinha muita resistência interna, né? E no começo, eu pensava que era algo geracional, mas não. Nós temos públicos diferentes aqui dentro da Folha que uns são bem entusiastas e querem sempre qual que é a próxima IA que a gente pode usar, o que você acha disso, o que você acha daquilo, vem na nossa editoria perguntar, e tem realmente quem fala assim, olha, não é muito minha praia, se eu começar a usar eu vou parar de pensar, que é a linha que a gente costuma pensar aqui na Folha também, que é usar com parcimônia, usar para automatizar tarefas repetitivas. Mas como que a gente começou essa educação aqui dentro, né? Com capacitação, a gente fazia treinamentos com as editorias específicas, porque a necessidade de IA da editoria de política é totalmente diferente da editoria de folhinha. Então, para cada editoria, a gente tem uma abordagem diferente. Então, fazendo esses treinamentos, isso foi muito importante para que as pessoas entendessem, internalizassem a política também.
a comunicação transparente, né? Então, criar processos, ferramentas que sejam fáceis de serem utilizadas e que, de novo, não pareçam mais um peso ou um pedágio para trabalhar. Porque é isso também. Tem ferramentas que a gente passa a usar porque está no hype ou porque é a novidade, e no fim ela vira um pedágio ali, e não é essa a intenção. A intenção é tirar a fricção do caminho, para que os jornalistas façam. Parece um clichê, mas é a realidade, para que os jornalistas façam o que eles mais sabem fazer, que é apurar, investigar, escrever de forma responsável. E aí, por fim, a gente reforça que o papel humano, o papel do jornalista é sempre muito importante. Ele faz parte do processo, ele é mais importante do que simplesmente utilizar a IA pela IA. Então, a IA, ela pode revisar melhor um texto, ela pode não deixar passar um erro ortográfico, pode até escrever a gosto para tudo, né? Você pode até escrever um bom texto, mas ela não vai apurar as novidades, ela não vai para a rua, ela não tem empatia que nós temos. Dani, perdão de cortar, que eu não sei se estava vendo minhas mensagens, seu tempo acabou. Falta só um slide, é isso? Só para a gente garantir que a gente tenha tempo para pergunta Ó, também. eu não vou me repetir aqui, porque a Tati falou muito bem sobre isso, Tá bom. desinformação, direitos autorais. Tá, então E mais um aqui minutinho aí. tem mais um minutinho. Realmente não estava vendo, né? O Gama tirou totalmente aqui a minha visão do chat. Peço desculpas por isso. Só uma frase aqui que eu assisti uma vez uma palestra com a Ana Lagos, editora da Wired espanhol. Ela disse: a IA pode analisar dados, mas não pode sentir a dor de uma mãe que perdeu um filho para violência, pode redigir um texto gramaticalmente perfeito, com a ajuda lá do Copydesk que a gente fez, mas ela não vai transmitir emoção, ela não vai estar presente no momento histórico. Então, o nosso diferencial não é eficiência, não adianta que nós não somos mais eficientes do que a IA, mas nós somos mais autênticos do que a perfeição sintética. Esse é o recado final. Não estourei, né? Perfeito, obrigada, Dani. Não, tá tranquilo. Marcela, agora é com você, obrigada. Vou compartilhar aqui. Acho que foi, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o Night Center pelo convite e agradecer minhas colegas de mesa também. Estou muito feliz de estar aqui nesse painel formado por mulheres. Bom, eu sou uma mulher branca de cabelo cacheado escuro, estou vestindo uma camiseta preta. E eu fiquei, começando aqui a apresentação, eu fiquei muito feliz de ser convidada para falar numa mesa que o título é Direto da Redação, né, e para falar sobre como a IA está transformando o jornalismo, porque eu estou aqui representando o Aos Fatos, eu sou diretora de inovação do Aos Fatos, então eu não estou exatamente dentro da redação, né, então no Aos Fatos a redação fica abaixo do jornalismo, que é outra vertical né, ao lado da área de inovação. Mas eu fiquei muito feliz e acho muito significativo, assim, que alguém da área de inovação possa vir falar sobre IA no jornalismo, né, sobre o uso na redação, porque eu acho que cada vez mais essas bordas, né, então, entre as áreas das empresas, essas bordas estão cada vez mais cinzentas e eu acho que é muito bom. Isso demonstra, né, que a gente está cada vez trabalhando com times mais integrados e multidisciplinares. Eu vou aproveitar, então, esse gancho. Já falei que eu sou diretora de inovação do Aos Fatos, né? É bastante recente minha entrada no Aos Fatos, eu estou no Aos Fatos desde janeiro, desde o início do ano. E acho que o importante aqui que eu queria trazer para vocês é que, embora eu trabalhe numa área que é muito ligada à tecnologia, só um segundo que eu esqueci de começar o meu timer, e eu não quero atrasar. Eu posso te avisar eu também, mas Tá legal. Obrigada, Laís. Acho que é importante só dizer que eu sou formada em jornalismo, né? Então, eu cursei a faculdade de jornalismo, me formei e trabalhei muitos anos como repórter, como editora. Inclusive, eu comecei como repórter de agro e depois fui migrando, mas já faz alguns anos que eu trabalho mais diretamente com produtos jornalísticos, né? E que é uma área que é muito ligada à tecnologia. Eu trouxe também aqui um slide muito breve para falar um pouco do ponto de vista pessoal, né? Que eu acho que é muito importante também no tipo de abordagem que eu pessoalmente faço do uso de IA e do uso não só de IA, mas das tecnologias em geral.
Eu sou ciclista cada vez menos, na verdade, né? Hoje sou mais entusiasta do ciclismo do que ciclista de fato, porque São Paulo não é uma cidade fácil, mas eu sou muito entusiasta do transporte público, né? Da mobilidade ativa. Sou uma pessoa que tem uma preocupação bastante grande com o meu lixo, né? Tanto com o lixo orgânico, com o lixo reciclável, tento, por mais que seja lixo reciclável, tento produzir menos lixo. Enfim, reduz o meu consumo em geral, né? Seja de não só para produzir menos lixo, mas para a gente consumir menos roupa, para a gente produzir menos lixo tecnológico, enfim. E aí, o que que essa pessoa tá, né, que tem essa bagagem, o que que ela está aqui falando de IA, né? Então, e aí eu acho que tem uma sinergia muito grande com a forma que eu enxergo, né, o uso de IA com a forma como várias organizações, como a gente viu várias colegas falando, mas também como a forma como o Aos Fatos usa IA. Então, aqui vou falar muito resumidamente, mas depois a gente pode falar um pouco mais, né? Então, vou falar sobre como o Aos Fatos usa a IA, como a IA transforma o jornalismo do Aos Fatos, né? E como usar a IA de forma consciente. Então, eu começo com essa questão, né? Se hoje a gente pode se dar o luxo de não usar a IA. E eu acho que sim, vai ter veículos jornalísticos que talvez eles possam se dar ao luxo de não usar a IA e que possam, inclusive, usar isso, né, como um diferencial. No caso do Aos Fatos, o Aos Fatos é uma organização que nasceu no fact-checking e o Aos Fatos está muito conectado com a tecnologia, então o Aos Fatos desenvolve ferramentas, né, produtos tecnológicos para vender o serviço, né? Então a receita que vem desses produtos ela é muito importante também para os fatos. Então, para a gente é muito importante também a questão do combate à desinformação, porque, né, como organização criada para fazer fact-checking, né, o Aos Fatos tem na sua missão o combate à desinformação. No ano passado, então isso aqui é uma matéria publicada bem no finalzinho do ano, eu nem trabalhava no Aos Fatos ainda, mas o Aos Fatos publicou essa matéria, uma matéria que foi feita com base nas checagens que foram feitas pelo Aos Fatos ao longo do ano passado, né, o pessoal da redação, né, o Marco Faustino, que é o autor dessa reportagem, ele detectou, então, um aumento de 70% na desinformação gerada por IA ao longo de 2025 em relação a 2024, e é claro que essa desinformação, ela está muito a grande parte dessa desinformação é sobre política e sobre figuras políticas muito importantes, né? Então, Lula, Bolsonaro, Trump. E aí eu trago uma questão aqui para a gente pensar, para a gente debater, que é se os desinformadores usam IA, né, e o uso da IA está muito relacionado aos ganhos de produtividade, enfim. E se a missão do Aos Fatos é combater a desinformação, será que a gente vai conseguir combater a desinformação em pé de igualdade sem usar a IA? E, infelizmente, né, como a gente viu ali naquela reportagem, com um aumento de 70%, na desinformação no ano passado, eu realmente acredito que não, que eu não posso me dar ao luxo de não usar a IA. Por quê, né? Porque com a IA a gente tem ganho, só alguns exemplos aqui, a gente tem ganhos de produtividade, então coisas que eu levaria um dia para fazer, talvez eu leve minutos para fazer. A gente consegue fazer análises de grandes bancos de dados que a gente não conseguiria fazer manualmente, né? Ou que eu não conseguiria fazer sozinha ou com um time pequeno, que a gente só conseguiria fazer assim ao longo de muito tempo, né? Talvez fosse um trabalho hercúleo de um ano, né? Enfim, a gente ganha em velocidade. Por conta disso, conta desse entendimento de que sim, precisamos, né, usar IA, enfim, acho que essa discussão, acho que foi a Tati que falou já no início, mas acho que a Jade também comentou que, assim, essa discussão de se precisamos ou não usar IA, acho que ela é um pouco já ultrapassada, né? O Alsat já publicou sua política de IA em 2024, eu acho que não, também as colegas já trouxeram, acho que as políticas são bastante parecidas, né? A gente não usa IA para gerar conteúdo original sem supervisão humana. Então, todo o conteúdo que é publicado pelos fatos, ele passa por uma supervisão humana. E acho que outra questão bastante importante é que a gente sempre informa qualquer uso de IA no processo de apuração. Isso estou falando
nos conteúdos que são publicados pelo Aos Fatos. Mas eu trouxe também aqui para vocês uma palhinha, um resumo das ferramentas que o Aos Fatos tem, né? Como eu estava comentando com vocês, as ferramentas são também importantes, né, para a geração de receita do Aos Fatos. Então, o Scriba é uma ferramenta, né? Imagino que muitos de vocês já tenham usado o Scriba, é um transcritor. O Scriba tem um grau de precisão de 97% na transcrição, e o Scriba, quem entrar lá no site, né, no scriba.app, se cadastra, ganha 60 minutos para testar o Scriba de graça, e depois ele é uma ferramenta paga, né? Mas é uma ferramenta muito utilizada pelo seu grau de precisão, pelas funcionalidades que ele tem e também pela questão, né, do sigilo, pela questão da criptografia. Então, é uma ferramenta que ela virou uma referência no mercado. Só alguns números aqui, a gente tem mais de 60 mil horas de transcrição, né? E a gente tem hoje mais de 25 mil usuários cadastrados no Scriba. A Fátima é um chatbot muito importante, né? Foi acho que um dos primeiros chatbots aí das organizações jornalísticas brasileiras, né? Foi criada em 2019 e ela permite, então, que os usuários pesquisem, né? Façam perguntas, né? Conversem com a Fátima. E a Fátima vai trazer respostas baseadas no acervo, né? Então, no banco de conteúdos do próprio Aos Fatos. A Fátima não usa o conteúdo da internet, usa o acervo do Aos Fatos. E isso, então, nos dá um grau de precisão das respostas muito maior. Né? Quem quiser testar, basta entrar no site do Aos Fatos, seja no celular, seja no computador, mas também pode ir nas redes sociais do Aos Fatos e pegar o link para a Fátima tanto no WhatsApp, ela tem a Fátima no Telegram também, então a gente pode conversar com ela também pelo WhatsApp, por exemplo. A Fátima, ela não nasceu usando inteligência artificial, porque ela nasceu em 2019, mas em 2023 ela foi integrada a um LLM, e aí a gente teve alguns aumentos aqui, né? Então, por exemplo, a percepção da utilidade das respostas saltou de 39% para 75%, e a gente teve isso aqui em teste, tá? A gente teve só 1,2% de relatos de problemas nesses testes. Também, Fátima, mais de 145 mil usuários, mais de 170 mil mensagens recebidas, enfim. Vou falar muito brevemente, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, sobre uma ferramenta que a gente vai lançar esse ano, que se chama Busca Fatos. Ela está em fase de testes, a gente está trabalhando ainda nela agora, que é uma ferramenta, né? A gente tem o Scriba que faz a transcrição para a nossa redação e para algumas organizações. O Scriba faz a transcrição em tempo real da live, né? Ou do debate, e o Busca Fatos vai fazer o match entre as frases ditas e o acervo do Aos Fatos, já mostrando, então, para o repórter que está ali acessando o Busca Fatos, se a determinada frase já foi checada pelo Aos Fatos e mostrando se ela é falsa ou verdadeira. Isso para a gente, né, para quem trabalha com fact-checking, que faz checagem de debates, é muito importante. Isso nos dá um ganho de velocidade muito importante. Por que isso é importante para fact-checkers, né? Por que velocidade é importante? Vou usar o caso do debate que eu acabei de mencionar aqui. Quando a gente está ali num debate e é um momento em que, né, às vezes num debate presidencial, o país inteiro está acompanhando ali o debate, aquilo ali imediatamente começa a circular. E a gente sabe que a desinformação, ela é muito mais, em geral, a desinformação tem um viés, né? Ela conquista muito mais, e a gente sabe que depois o fact-checking vai vir tentando, né, varrer ali aquele problema, aquela desinformação que foi disseminada. A velocidade, nesse caso, é muito importante. Então, quanto mais rápido a gente consegue chegar para desmentir determinada informação que foi dita num debate, melhor. Bom, encerrando, então, aqui é a carinha do Busca Fato, só também uma palhinha para vocês verem como que ele funciona. Então, do lado esquerdo, a transcrição, do lado direito, já fazendo ali a associação, né? Então, vocês veem ali, é falso que o diabetes, né? Então, já tem ali a checagem. Gente, muito obrigada e eu tenho certeza que teremos um debate muito profícuo, e aguardo as perguntas de vocês. Marcela, super obrigada. Você foi dentro do tempo, mas sobrou tipo quase 8 minutos do seu tempo. Super obrigada. Eu acho que com isso a gente fica com mais tempo para fazer pergunta, mas eu queria, né? A gente tinha falado
que as panelistas iam poder fazer perguntas, mas eu não sei se é o caso, se vocês têm perguntas uma para outra, ou se a gente já vai direto para as perguntas da audiência, porque tem muitas e ótimas perguntas. Então, a menos que alguém queira puxar algum fio. A Tatiana teve que sair, pessoal, infelizmente, porque ela tem um compromisso do mestrado. Mas, assim, depois a gente vê sobre os slides e a gente passa adiante a informação. Vocês têm alguma pergunta, gente? Pode puxar, Laís, não sei. Pode puxar depois. Não sei. Bom, beleza. Então eu vou fazer um apanhadão aqui do que apareceu no chat, né? Eu acho que a gente tem. Quando a Dani estava falando, tinha perguntas sobre qual o uso para cada situação de IA, que era uma pergunta mais genérica. Tinha uma curiosidade sobre a política para colunistas, né, Dani? Você falou no final ali da sua fala que a política para colunistas não é a mesma do que a para repórteres ou editores. Eu acho que eu não me fiz entender direito. Eu acho que eu Tá. vou Tá, explanar melhor. deixa eu só adicionar uma última que é para você, e aí depois aí a gente deixa você responder e depois parte para as outras. Também uma pergunta sobre por que a Folha decide não sinalizar o uso de IA como outros veículos já fazem. Que também foi uma pergunta que apareceu aqui. Mas pode se esclarecer aí, fica à vontade. A política de IA é a mesma para todos. Quando eu mostrei um slide sobre o que nós fazemos com IA em textos, eu estava me referindo ao que fazemos em reportagem, porque já se tornou público, por exemplo, a colunista Natália Beauty, ela escreveu sobre a experiência dela, que ela passou a escrever utilizando o chat GPT. O colunismo da Folha tem uma liberdade editorial total para escrever, claro que seguindo ali o que prega o manual da Folha. Então, passa pelo crivo da Secretaria de Redação, mas o uso que a Natália Bild faz, por exemplo, chat GPT nas colunas dela, não é o mesmo que a reportagem faz. Então, eu estava falando que nós utilizamos IA em textos em reportagens. Por isso que eu fiz questão de diferenciar, porque muita gente confunde, não estou dizendo que é o caso aqui, mas o que é opinião, o que é reportagem, a gente vê isso nos comentários das nossas redes sociais. É a opinião da Folha, na verdade aquilo era a opinião de um colunista específico. Então, essa diferenciação que eu gostaria de frisar. Tá? E sobre a sinalização, a sinalização, por exemplo, quando tem uma reportagem, só para citar uma reportagem de um levantamento sobre as falas de candidatos à Prefeitura de São Paulo na eleição passada. E aí está transparente ali para o leitor que o levantamento foi feito com a ajuda do notebook Eleme. Então, na prática, isso ocorre sim. O que não ocorre um texto foi traduzido por IA. A Folha não vê necessidade de dizer que aquele texto foi traduzido por IA, justamente porque sempre há revisão humana, inclusive com uma editora revisando e editando esses textos. Então, esse tipo de anúncio a Folha decidiu não fazer. Por exemplo, esse texto foi essa entrevista foi transcrita com o auxílio de IA, isso a Folha não vê necessidade de fazer. Mas quando a IA é importante naquela apuração, isso sempre é citado no texto. Perfeito, Dani, obrigada. Vou trazer outras duas, e aí, Marcela e Jade, acho que vocês podem escolher, cada uma pega uma, teve uma pergunta que eu achei muito legal, e a gente tem uma audiência aqui de estudantes de jornalismo. Alguém comentou que tem uma sala de estudantes nos assistindo durante o curso de jornalismo, que eu achei super legal. E a pergunta era de uma pessoa que, né, fez essa formação em jornalismo durante já o advento da IA e do ChatGPT. E a pergunta é: quais processos jornalísticos se perderam, né? Acho que todas nós que tivemos a experiência de redação mesmo, a gente sabe que muito ali se aprendia no dia a dia da redação, né? Então, o que se perdeu um pouco nesse processo? Eu acho que também talvez o que se ganhou, né? A pergunta falava sobre o que se perdeu e o que se ganhou. E uma outra pergunta que eu achei também bem bacana é sobre a diferença né, dentro de uma mesma redação, a gente tem pessoas com diferentes conhecimentos sobre tecnologia. Então, vai ter muita gente que não entende de fato do que se trata IA, e por isso que, né, não se cria um consenso em torno do uso dessas ferramentas. Aí a pessoa até perguntou no chat, né? Isso vai exigir um nível de aprofundamento dos jornalistas em relação à tecnologia? Queria saber como que vocês conciliam essas diferenças de entendimento, né? Acho que eu vou deixar essas duas e eu vou lendo mais outras que chegaram por enquanto. Jade, quer ir lá?
Posso começar? Então, eu acho que só, assim, brevemente da primeira pergunta, eu acho que pode considerar que se perdeu coisas chatas. Tipo essa história de transcrever entrevista, assim, um saco você pegar e transcrever entrevista. Tipo, é uma coisa bem mecânica, não tá usando seus neurônios, assim, de forma muito primorosa. E isso pode ser automatizado. Então, eu acho que tem algumas coisas que se perderam, boas de terem sido perdidas, no caso, né? Desses trabalhos mais automatizados, de resumir documento, ou encontrar aonde no documento fala não sei o quê. Então, assim, tem algumas coisas que fazem você perder menos tempo com tarefas, que não demandam muito da sua inteligência. Então, eu acho que isso é uma coisa positiva, assim, e, e te permite fazer coisas que você não faria. Então, tipo, um exemplo muito recente, assim, agora numa matéria do carnaval. A repórter foi fazer uma matéria de segurança, tipo, como deixar o celular mais seguro. É uma matéria que a gente faz todo ano e não tem tanta novidade do ano passado, e a gente ficou tipo, o que que a gente pode fazer de diferente? Aí ela fez um quiz e o código foi feito com IA, assim, sabe? Ela usou a IA para conseguir montar o código que ela ia embedar no site, e ela transformou aquele conteúdo que ia ser um texto igual no ano passado em um quiz. E aí a pessoa vai receber a mesma informação com o formato interativo. Ela não conseguiria fazer isso sozinha. Tipo, ela não tem a capacidade de desenvolver de código para fazer isso. Com a IA, ela conseguiu fazer uma forma diferente de absorver aquele conteúdo. Então, acho que abre portas para experimentar outros formatos, outras coisas, assim, que acho que é interessante, assim, sabe? E aí, dessa conexão da equipe, né, a gente tem. Acho que as fases também têm essa característica de ter uma equipe, né, de desenvolvimento e a equipe do jornalismo, assim. A gente tenta fazer com que essas equipes interajam bastante. Então, por mais que talvez o jornalista não vai entender tudo de código e etc., ele participar de uma reunião, de uma conversa sobre um produto, ele dá feedback sobre um produto, ajuda muito esse desenvolvimento. Acho que você não precisa ter uma super capacidade técnica para você ter ideia, para você dar insight, para você dar feedback. E às vezes até uma coisa muito comum é assim, a gente jogar ideias no ar que pra gente pode parecer até meio louco, assim, né? Tipo, o jornalista olha, eu adoraria poder fazer XYZ, o que que dá pra fazer com isso? E aí o pessoal de tech filtra e organiza, e disso saem ideias novas que talvez eles mesmos não estavam pensando e que é viável de ser feito. Ou não, tá inventando demais, daí vai demorar tempo demais de desenvolvimento, não tenho capacidade para isso. Não, não capacidade, né? Capacidade eu sei que tenho, não temos tempo para gastar com isso. Então, assim, essa troca, essa conversa, ela é sempre muito boa, assim, acho. Acho que é isso. Excelente, eu vou pegar carona aqui nisso que a Jade estava comentando, né, dessa questão do feedback, né? Sim, é super importante. A gente também parte dessa premissa, né? A gente, na verdade, parte de uma premissa de que a gente trabalha muito, que o nosso primeiro cliente, e aí, gente, eu sei que a gente está numa mesa que ela é mais voltada, assim, para os jornalistas, né? Mas eu vou falar umas palavras meio de produto, tá? Em produto a gente usa cliente, enfim, essas coisas de gente chata de produto. Mas a gente sempre pensa que a redação é o nosso primeiro cliente. A gente precisa atender as necessidades da redação, né? Então, por isso, por exemplo, que a gente está desenvolvendo essa ferramenta que eu mencionei, o Busca Fatos e tal. Mas também pensando em uma ótica de produto, a gente também precisa pensar na sustentabilidade da organização, porque se a gente não pensar nisso
depois da eleição a organização acaba. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Então, pensar se aquele produto que a gente vai desenvolver, se a gente consegue ter algum tipo de receita, né? Se ele consegue gerar uma receita para a organização. Então, nesse cenário, a redação é super importante. A redação nos dá feedback, a redação nos dá, antes, na verdade, nos dizer o que que ela precisa, o que que seria legal desenvolver, o que que é mais pertinente. Então, às vezes, a gente vai ter muitas ideias, a gente vai ter muitas demandas, infelizmente, a gente não vai conseguir produzir tudo, mas a gente vai sempre trabalhar numa ordem de prioridade, né, para entender, e aí a gente vai priorizar de acordo com o que vai gerar valor para nossa redação, e aí valor, eu tô falando de valor, né, para o jornalismo da nossa redação. Mas o que vai também pode gerar valor financeiro, né, para os nossos clientes, enfim, então, né, para a organização, mas a partir dos nossos clientes. Então, essa conexão com a redação é super importante. As pessoas da redação não precisam saber programar. A gente tem uma área de tecnologia, né? Então, eu trabalho diretamente com 3 desenvolvedores. A gente tem um desenvolvedor-chefe, que desenvolvedor de back-end, e mais 2 desenvolvedores de front, que são pessoas que trabalham dentro do Aos Fatos, né? Não fazem parte de outra organização, são do Aos Fatos. E eu sou um pouco essa ponte entre né, o desenvolvimento e a redação. Não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que falar essas 2 línguas, que são línguas completamente diferentes, é bastante importante para quem quer seguir nessa área. Queria só falar rapidamente sobre quais processos jornalísticos se perderam e quais ganhamos. Se a gente está falando de processo de apuração, eu espero que nenhum, tá? Como a Jade bem falou, então, assim, a gente trabalha para a gente não ter que fazer algumas coisas do tipo fazer transcrição manual. Eu fiz várias vezes transcrição manual, aqui, ó, fonezinho, teclado aqui, e tipo, é o gatinho do meme, assim, sabe? Isso é surreal, assim. E aí eu espero que ninguém tenha mais que passar por isso, assim nem o escriba. Mas, assim, é realmente um trabalho insalubre. Quando começou o governo Bolsonaro, toda quinta-feira eu acompanhava a live do Bolsonaro. Eu espero que ninguém mais tenha que passar por isso também, sabe? Porque hoje a gente pode colocar num transcritor, a gente pode, né, analisar ali, pesquisar por palavra-chave, a gente pode colocar numa IA para resumir. Então, né, e sem receber insalubridade. Então, espero que ninguém mais tenha que passar por isso. Agora, sobre processo de apuração, o processo, né, jornalístico, ele tem várias etapas. Pena que eu não tenho o diagrama aqui, mas a gente tem lá a apuração, né, a parte em que a gente faz as entrevistas, a gente faz a coleta dos dados, o repórter escreve, aí tem a edição, volta para refazer alguma coisa de texto. A checagem é mais uma etapa do processo. Então, eu espero que a gente não tenha perdido nenhuma etapa e, pelo contrário, que com o fact-checking, que muitas redações que não são de fact-checking também adotaram, mas espero que a gente tenha adotado mais uma etapa aí no processo jornalístico. Perfeito. Gente, a gente chegou no tempo. Eu vou até 16h35, porque tem muita pergunta boa, mas se alguém precisar sair, fiquem à vontade. Eu queria só jogar, né, umas 2 últimas perguntas para vocês. Infelizmente, não vai dar conta de ler todas. E tem muita pergunta legal mesmo. Que é sobre ano eleitoral, assim, quais os desafios que se apresentam, especialmente no contexto eleitoral, tanto de usos potenciais quanto de cuidados a serem tomados, né? E acho que, assim, aproveitando, né, o que você estava falando, Marcelo, uma pergunta que apareceu, assim, como o uso da IA pode liberar tempo dos jornalistas para fazer coisas que só o jornalismo pode fazer. Então, investigação, apuração, né? Se tirando a nossa carga de trabalho com essas coisas chatas que a gente vai produzir coisas melhores. Então, enfim, acho que essas são as 2 últimas reflexões que vai dar tempo, infelizmente. Pode pegar quem Eu não, quiser, tá aberto? eu não sei se Dani, que não falou agora nessa última rodada, se não quer pegar. Sim, em relação à eleição, meu trabalho também é muito parecido com o da Marcela, de ser essa ponte entre a tecnologia e a redação. A gente já está trabalhando, né, em função da eleição, se conectando à TSE, etc. e tal, justamente para ter os dados ali diretamente da fonte no site para o leitor, para o assinante. Mas, obviamente, com o advento aí da IA, na eleição passada a gente já estava muito armado contra isso e não chegou a acontecer, mas é deepfake, é discurso
que pode ter sido reproduzido por IA, ou algum outro veículo, porventura, cai em alguma alucinação ou em algum deepfake e a gente reproduz na pressa. Então, enquanto jornalistas, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque a gente corre atrás do furo, né? A gente corre atrás de dar antes, etc. e tal, mas agora a atenção é redobrada. Talvez a gente tenha que, talvez não, eu digo com certeza, a gente tem que colocar os dois pés atrás antes de sair dando qualquer declaração, porque esse declaratório pode ser falso. E parece que é muito óbvio isso, mas no dia a dia da redação, a 200 por hora, é difícil, sabe? Você segurar a mão e falar assim, opa, calma aí, mas será que ele falou dessa forma mesmo? Vamos analisar a live inteira e não um resumo extraído de uma IA? Então, a IA traz essa camada extra de dificuldade e de atenção para a gente aqui. É uma coisa que eu queria comentar também, é porque eu tava olhando ali o povo falando no chat, né? Mas dessa coisa de que a gente fala de que a IA otimiza processos de trabalho e você ganha tempo para fazer outras coisas, não necessariamente é no sentido de fazer muito mais reportagens num tempo muito menor, assim, sabe? Não é esse tipo de otimização que a gente vê, assim, especialmente do lado do núcleo, que é uma organização que não faz o jornalismo diário, a gente não tem essa necessidade de publicar um monte de texto no dia, a gente tem um foco de impacto. Então, a gente prefere fazer uma reportagem que vai gerar impacto por semana do que fazer 10 que ninguém vai fazer nada com aquilo. Então, quando a gente pensa na otimização, é que você vai usar esse tempo para fazer reportagens que você não conseguiria fazer. Então, você vai entrevistar mais gente, você vai analisar mais documentos, você vai cruzar dados, você vai fazer um outro tipo de coisa, você vai fazer uma visualização diferente, você vai fazer um interativo. Então, não necessariamente, mas eu acho que é óbvio, em alguns contextos isso pode acontecer, não necessariamente é uma precarização do processo jornalístico de pressionar as pessoas a escreverem muito mais em muito menos tempo e etc. Assim, às vezes é mais de abrir a possibilidade para outros tipos de conteúdo, sabe? Perfeito. Vou só fechar aqui falando sobre essa questão, né? Como que a IA abre espaço, abre tempo, né? É, mas também essa ideia de que vamos usar a IA para a gente ter tempo livre, a gente sabe que não é verdade. No Aos Fatos, como é que a gente fez o planejamento estratégico para esse ano, né? Então gente, assim, né? Vamos falar a verdade, o jornalismo morrendo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que focar ali em impacto, como a gente já estava falando, então fazer aquilo que a gente sabe que vai ser relevante para as pessoas. Com um mínimo de recursos, né? A gente sabe que a gente não tem um monte de recursos, a gente não tem como pagar, a gente não tem como ter uma redação imensa, então, sim, a gente tem que pensar em impacto mesmo. Como é que a gente se programou para a eleição desse ano? Duas coisas. Então, fazer a checagem em tempo real, né? Que a gente acompanha ali, vai publicando as checagens durante esses eventos muito importantes. Então, o debate da Band, a gente já sabe o que vai ter. O debate da Band, que quando começa a campanha, o debate da Band no final, o debate da Globo, enfim. Esses eventos que vai parar o país, todo mundo assistindo, a gente tem que fazer a checagem em tempo real desses eventos e fazer reportagens de impacto. Eu vou colocar agora aqui no chat, e vocês desculpem, eu estava lendo todas as mensagens, mas realmente é muita coisa. Coloquei aqui no link um vídeo que até estava na apresentação, mas é um videozinho das eleições de 2024. Ele mostra vários programas que usaram checagens em tempo real do Aos Fatos. Então, estava acontecendo um Roda Viva, estava acontecendo um episódio do Flow, do Inteligência Limitada, enfim. E aí a gente, né, tinha uma parceria ali para a gente já ir checando em tempo real. Então, esse ano, além das checagens do Aos Fatos, a gente quer cada vez mais ter esse tipo de parceria, que é realmente para a gente conseguir um maior impacto da checagem. E, além disso, a gente tem ferramentas que nos auxiliam para que a gente possa fazer, como a já estava falando, então, né, apurações. Então, a gente, por exemplo, vocês sabem que as Big Techs foram cortando o acesso, né, às APIs, a gente tem menos acesso, menos possibilidade
possibilidade de monitorar as plataformas. O que que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma reformulação no radar, já que a gente não tem mais acesso a todas as APIs e tal, para a gente conseguir extrair alguma coisa de dados das plataformas. Então, a gente está vendo o que que a gente consegue, de alguma forma, reformular ali a ferramenta, o radar, para que a gente também consiga continuar monitorando. Então, agora a gente já colocou para dentro do radar, não tinha antes, a gente já colocou o Telegram e a gente está estudando que outras plataformas que a gente consegue colocar para a gente extrair dali, então, informações que gerem reportagens mais impactantes, mais relevantes para a vida das pessoas. Mas, desculpa, se estourei o tempo. Perfeito. Imagina. Gente, muito obrigada. Quero agradecer de novo o tempo das nossas panelistas, né, por terem, inclusive, ficado esse tempinho a mais. Agradecer a participação. A gente teve de verdade muitas perguntas boas, trocas muito legais no chat. Espero que essa conversa continue. E, por fim, agradecer, né, o Night Center por ter promovido esse papo, que é um papo em andamento. Acho que, né, a gente se encontra em congressos e volta a discutir tudo isso que a gente estava falando sobre aqui. E também dizer para vocês seguirem as páginas do Night Center para se informarem sobre os próximos eventos. Muito obrigada e bom trabalho aí para todo mundo. Boa tarde.